Oi gente, tudo bem? Eu sou a Letícia Santos e hoje eu trouxe para vocês essas lindezas, que são os beijos, ou também conhecido como Maria Sem Vergonha. Elas causam um efeito visual nos jardins pela beleza e pelo colorido. Também são muito cultivadas em vasos. Ela nasce naturalmente no Brasil, porém ela é nativa da África e o nome impaciens significa impaciência. Por quê? Porque ela nasce sozinha, ela joga semente sozinha, ela se propaga sozinha. Existem várias espécies, mas tem duas que são as mais cultivadas, que é a Impaciens valeriana, que é aquela tradicional, que ela tem a folha não tão lanceolada, não tem tantas serrinhas aparentes, e ela também tem aquela cápsula que explode e propaga semente. A Impaciens valeriana original, ela não suporta muito sol, ela murcha muito fácil. Então foram surgindo modificações para ela poder aguentar mais o sol aqui. E também ela mede até 80 centímetros. E foram feitas modificações para elas ficarem mais compactas, que é igual essa daqui, que ela é menorzinha e ela mede de 30 a 50 centímetros. E com essas modificações surgiu a segunda mais popular, que é a Sampatins. Dá pra ver que as folhinhas dela, ó, as serrinhas são mais aparentes, tem essas nervuras também que são mais aparentes. Ela é mais resistente ao calor, o caule dela armazena bastante água, tanto que o caule dela é conhecido como caule suculento, mas ela não chega a ser classificada como uma suculenta. E essa espécie, que tem as serrinhas mais aparentes, ela ficou popularmente conhecida como beijo pintado. São bastante ramificadas e a poda estimula essa ramificação. Tanto a valeriana como a pintada possuem uma ampla variedade de cores, de tons, e elas podem aguentar até um ano em um vaso assim. Depois desse tempo, talvez precise de um replantio ou de algum cuidado. Elas florescem boa parte do ano. Elas não toleram lugares frios ou que tenha geada. A luz ideal é a meia sombra, mas já tem variedades que estão sendo cultivadas ao sol pleno. E para ela poder florir, ela precisa pegar pelo menos um pouquinho do sol do começo da manhã ou um pouquinho do sol no final da tarde. Mas se você quiser que seu beijinho esteja sempre florido, o nome já fala, Sampacens, o beijo de sol. O ideal são 4 horas de sol diário. Agora, a Impaciens valeriana, ela é meia sombra. Quanto à rega, o beijinho precisa de uma umidade moderada. Eu sempre faço teste na terra para saber se precisa regar ou não. Se sair assim, não precisa. Também não pode estar tendo excesso de água aqui na terra. Se elas ficarem assim, ó, murchinhas, é falta de rega. Aí eu molhei agora. E quando acontece delas ficarem assim, eu molho ela inteira, não só o substrato, para ela poder voltar. Se passou algumas horas depois que eu reguei, ela já não tá mais murcha. Isso acontece quando a planta transpira e perde a água pro ar. E como o substrato tá seco, as raízes não têm água para passar pro resto da planta. Mas a gente tem que estar sempre tomando cuidado, porque o murchamento também pode ser por excesso de água. Então, não pode nem faltar água e nem ter excesso de água. E para poder fazer muda, é bom você localizar quais são os ramos da ponta, que são os ramos mais novos, eles têm mais chance de dar certo. Aí pode pegar um ramo de 10 até 15 centímetros. Aí eu vou pegar uma tesoura. É sempre bom passar um álcool para não contaminar, levar a doença de uma planta para outra. Aí tem esses anéisinhos aqui, que são os ligamentos, que é onde fica a gema da planta. Então, é bom cortar sempre 1 centímetro, mais ou menos, abaixo desse ligamento. Aí tem que ir retirando as folhinhas, para ela poder concentrar as forças dela na raiz, que vai ter que sair aqui agora. Também esses botãozinhos aqui vão tirar. E aí, esse ramo ou pode ser colocado na água,
que demora mais ou menos uns 20 dias para ele soltar a raiz. Tem que ficar num ambiente bem iluminado, mas que não pegue sol. Ou então já coloca num vasinho direto com terra. Eu vou replantar essas daqui, já fazia um ano que elas estavam plantadas, já precisa plantá-las novamente. E essas novas mudinhas, aí eu coloquei argila expandida no fundo do vaso, e aqui tem 2 partes de terra para uma parte de humus de minhoca. Aí vou finalizar com argila expandida, e é sempre bom você finalizar com alguma coisa, ou casca de árvore, ou alguma pedrinha, para quando a água bater na terra, não bater nas folhas e nas flores.